Saúde no ar. Informação na dose certa. Olá para você que sintoniza o Saúde no Ar, a sua dose diária de informação para uma vida melhor. Eu sou Patrícia Tosta e a partir de agora estaremos juntos nesse programa que leva para você informações, orientações e dicas para que você possa cuidar do seu maior bem, o seu maior patrimônio, que é a sua saúde. O Saúde no Ar você acompanha pela Rádio Excelsior AM 840, chegando em mais de 200 municípios desta grande Bahia, mas também através do portal www.portalsaudenoar.com.br. Você também pode acompanhar esse e outros programas através do nosso aplicativo, baixando gratuitamente o aplicativo Rádio Saúde no Ar, e você vai acompanhar toda a nossa programação. Nos acompanhe também através das redes sociais Facebook, Twitter, Instagram, é só buscar Saúde no Ar. Curta, compartilhe, acompanhe a nossa programação. Se você quiser anunciar também em um dos nossos canais ou também apoiar, patrocinar o Saúde no Ar, é só buscar as informações lá no nosso portal. Não esqueça, se é saúde, saúde no ar. Conversando com especialista. O corpo humano possui um sistema complexo de defesa contra alguns invasores, que podem ser os vírus, bactérias, os fungos. Trata-se, então, de um sistema imunológico que entra em ação logo que esses invasores aparecem. Mas, para algumas pessoas, esse sistema de defesa funciona de forma precária ou simplesmente não funciona. São as doenças, são as imunodeficiências. Vamos falar sobre elas aqui no Saúde no Ar de hoje. E para falar sobre esse assunto, está aqui com a gente o médico alergologista, imunologista Regis Albuquerque. Olá, Regis. Bom dia. Oi, Patrícia, bom dia. Então, é um complexo de doenças, por isso que são imunodeficiências, né? Isso, assim, no caso são as imunodeficiências primárias, né? São aquelas imunodeficiências da qual você não tem uma causa externa, não é secundária alguma coisa. Por exemplo, a imunodeficiência causada pelo vírus do HIV é uma imunodeficiência secundária.
Agora, se o indivíduo nasce com deficiência de imunidade ou mesmo passa a apresentar sintomas mais tarde sem ter uma causa externa, é uma imunodeficiência primária. Então vamos lá, esse sistema que está dentro da gente é um sistema de defesa, isso é natural, todas as pessoas têm esse sistema imunológico, é um sistema que vai defender o organismo de agressores. Esse sistema, ele pode não funcionar ou funcionar de forma precária. E o que é que vai interferir, o que é que vai determinar que esse sistema que deveria estar ativo, funcionando, combatendo as doenças, né, os invasores, não funcione? É um sistema bem complexo, assim, tem várias fases, como se fosse por exemplo, um governo. O governo tem vários órgãos, várias secretarias, o sistema imunológico é como se fosse isso. Então, vários setores. Às vezes tem falha de um componente e o outro vai tentar compensar a falha do outro. Muitas vezes acontece isso. Então, quando ocorre, por exemplo, uma falha nessa compensação, o paciente começa a apresentar sintomas que principalmente são infecções, não só infecções recorrentes, mas que passam a constituir o que a gente chama sinais de alerta para as imunodeficiências primárias. Então, enquanto nós estamos aqui falando, enquanto o nosso ouvinte está aí preparando um almoço, ou está no trabalho, ou está no computador também nos ouvindo através do portal, uma verdadeira batalha está acontecendo internamente no nosso organismo, ou seja, tem ali aqueles soldados de defesa e tem os vírus e as bactérias querendo também deixar a gente doente? Isso, a gente vive em equilíbrio, né? Com as bactérias, é chamado microbioma. Então, quando esse equilíbrio quebra de alguma forma, ou por excesso de bactéria, ou por uma falha nossa, aí vem a doença. No caso das deficiências primárias, é uma falha do sistema imunológico. E o que é que compõe o sistema imunológico? Que guerrilheiros são esses, né? Que soldados são esses no nosso corpo? Como é que a gente os identifica? Os mais comuns e fáceis de serem explicados são os anticorpos, são extremamente importantes, e os glóbulos brancos, que a gente chama de leucócitos. E dentro dos leucócitos tem um subtipo de leucócitos, glóbulos brancos, são os linfócitos, que são extremamente importantes. Então, esses são os guerrilheiros, eles precisam estar bem e funcionando. Quando Isso. algo não está bem com eles, aí é que a doença se caracteriza? Isso, não são os únicos, digamos assim, são os principais, são os ministros, digamos assim, do Os governo. ministros da defesa do corpo. Isso, exatamente. Ok, 3328 é o telefone aqui do Saúde no Ar. Hoje estamos falando dessa doença nova, não uma doença, mas síndrome, né? Da imunodeficiência primária. É quando o organismo não tem defesa, fica sem defesa para agir contra os perigos e as ameaças. Ou baixa essa defesa, ou essa defesa fica totalmente paralisada. Sobre isso nós estamos conversando. Se você conhece alguém que tem esse problema de defesa, adoece muito, eu queria saber, inclusive do Regis, quais são os sintomas, Regis? Quem tem uma imunodeficiência, o que ela apresenta? É só lembrando assim que são síndromes, são várias. Então, por exemplo, existem mais ou menos 200 tipos diferentes, né? Então, os principais sintomas são um número maior de infecções do que é esperado para aquela faixa etária. Isso é importante, porque, por exemplo, as crianças, o sistema imunológico não está pronto. Isso é fisiológico, isso é normal. Então, elas têm um número maior de infecção que os adultos. Mas se ultrapassar aquele número de infecções que é esperado para aquela faixa etária, por exemplo, já é um sinal de alerta, pneumonia de repetição, infecção de ouvido de repetição, muita sinusite, uma diarreia frequente, alterações em pele, ou então infecção muito grave, muito rápida, sem uma causa aparente. Então, tudo isso são o que a gente chama sinais de alerta. Então, o que vai acontecer? Isso pode ser um sinal. Aquela criança, você falou que é esperada, a criança, naturalmente, ela é mais frágil, ela está em desenvolvimento de todos os seus sistemas, inclusive imunológico, ela vai ficar mais gripada, ela vai ter mais problemas. Mas, se é aquela criança que, por tudo, adoece sem uma causa aparente, isso já deve chamar a atenção. A mãe não deve achar que ela é simplesmente uma criança frágil, não. Ela pode ter um problema de saúde. Exatamente. Isso é importante enfatizar, porque nesse tipo de problema é mais importante você suspeitar demais do que deixar passar despercebido.
né? Então, se aquela pessoa diz, mas você se preocupa demais, toda criança adoece, qual é a criança que não tem uma febre? Qual é a criança que não tem uma virose? Mas e se isso está demais, qual deve ser o procedimento dos pais ou dos responsáveis? Primeiro, procurar um médico, o pediatra, né, primário. O pediatra, a partir daí, vai exatamente saber, né, identificar, né, colocar se aquelas infecções que aquela criança está tendo, por exemplo, são infecções acima do esperado. Uma coisa que é bem importante lembrar, que é um defeito do sistema imunológico que predispõe também à infecção, é a própria alergia. A alergia também predispõe à infecção, mas não é uma imunodeficiência primária e é muito mais frequente. Bom, aí o pediatra que está atento, se a mãe relata, lógico, você leva o filho ao pediatra e diz, olha, doutor, doutora, ele está sempre doente, está sempre gripado, nunca fica bem, não tem um mês que ele não está bom, e relata isso, aí o médico vai suspeitar, mas aí o Regis vai falar aqui pra gente, o médico alergologista, nosso convidado, se existe algum exame específico que vai determinar a imunodeficiência primária, ou uma delas. Carlos Prazeres está na linha, tem uma pergunta a fazer. Carlos, bom dia. Bom dia, Patrícia, com esse programa maravilhoso que é feito pela igreja, mas é feito para o mundo, tá? E o mundo também pode participar da composição do programa, não é verdade? Obrigada. Eu já sugiro aí, né, o nosso padre, que eu chamo de profeta, o padre Jorge Brito, que é uma pessoa envolvida com o social, principalmente com a saúde, né, com um setor muito importante que é a visita aos doentes nos hospitais. Tá? Vamos trazer ele aqui para falar sobre isso. Pronto. Aí, doutor, para o senhor, né? Bom dia. Esse nome agora tão comum aí, agora, o que é síndrome, né? E se o medo, né? Porque as crianças que a gente sabe que brincam mais com terra, ela também tem mais defesa do que aquelas que só ficam no paparico, né? no braço, bem, numa redoma, né? A gente sabe disso. Se o medo não provoca mais doença, porque até uns 5 anos atrás, lá em Nazaré das Farinhas, quando eu vou para lá, a gente bebia água de poço. Hoje a água do poço, mesmo parecendo limpa, a gente não bebe mais, por questão de precaução. Mas ainda tem pessoas que moram no interior que bebem essa água, mas se fosse assim, tão perigoso quanto a gente que conhece prega, né? Meio mundo já tinha morrido, né? Se esse medo também realmente não causa mais problema. Obrigada. Obrigada a você, Carlos Prazeres, por sua pergunta. E você, ouvinte, também pode continuar participando. 3328-7666 é o nosso telefone. E aí? Bom dia, Carlos. A sua pergunta é importante. Agora tem umas coisas que quero deixar claro, né? Primeiro, assim, síndrome. Síndrome é um nome que é feio, mas que é simplesmente um conjunto de sintomas que você apresenta, você agrupa para formar uma síndrome e, a partir daí, definir uma doença ou várias doenças. Muito simples. Então, por exemplo, no caso da síndrome das imunodeficiências primárias, seriam pacientes com infecções de repetição em número suficiente que causem alerta. Então, é muito simples, é só o nome que é feio. Com relação a essa observação que você fez, é importante, realmente, assim, é importante a pessoa ter um contato para estimular o sistema imunológico. Mas se você for fazer uma avaliação, né, digamos assim, de estudos epidemiológicos, a sobrevida da população, a vida média aumentou. Então, realmente, o medo, né, pode ser uma coisa que pode ser utilizado. Primeiro, se for em excesso, né, pode ser ruim. Agora, tem um aspecto positivo que é a cautela. E a cautela faz com que muitos pacientes tenham um diagnóstico mais precoce, um tratamento mais adequado, melhor e uma maior sobrevida. O que você está chamando de cautela nesse caso? Cautela, no caso, seria, por exemplo, uma criança que tem 8 pneumonias em um ano. Né? Então, isso daí já chama a atenção. Porque se você não fizer um diagnóstico de uma criança que tem esse tipo de manifestação, ela vai ter uma alteração no pulmão pela cicatriz, as cicatrizes que essas pneumonias causaram que não saem. Ao passo que, se você fizer um diagnóstico mais precoce, você pode evitar isso daí e evitar essas cicatrizes, por exemplo. Então, isso que o Carlos Prazeres coloca. O sistema autoimune, ele precisa ser desafiado, no sentido desses soldados, precisa ter uma guerra para que a gente saiba se eles funcionam ou não. Ou seja, ficar de pé descalço, exposto ao vento, tocar em terra. Isso ajuda o sistema imunológico se fortalecer ou não necessariamente, né? E ajuda, né? Mas o que é importante não é questão de... Tem até a teoria, chama teoria da higiene, que se acha que antigamente as pessoas tinham menos alergia porque elas tinham menos higiene, entre aspas, eram mais livres. Mas é muito difícil você fazer uma avaliação mais precisa disso daí, é uma impressão até popular isso daí. É importante você ter um contato.
mas você tem que ter o que a gente chama de bom senso, né? Ok, então síndrome é quando a gente reúne uma série de sintomas. Então, por Isso. exemplo, fala-se agora muito da Guillain-Barré. Então, é uma doença, é uma síndrome, porque ela Isso. reúne várias situações. O diagnóstico é feito através de observar se teve isso, se teve dor Isso, muscular. exatamente, é. E aí ela é uma síndrome. Exatamente, são sintomas que vão se juntar e o conjunto dos sintomas forma aquela síndrome. Então, o sistema imunológico não funciona, as pessoas ficam debilitadas. E o que seria a doença autoimune? A autoimune é exatamente o inverso da imunodeficiência. É você produzir, porque normalmente você produz anticorpo, por exemplo, né? Não só anticorpo, para uma bactéria. Na doença autoimune, você produz anticorpo contra o seu próprio corpo. Por isso que é autoimune. Você acaba causando uma lesão no seu próprio corpo. Porque, como eu falei, o que existe, na verdade, é um equilíbrio dentro do organismo. Esse equilíbrio, quando ele é quebrado, pode ser quebrado de duas formas. De maneira exagerada ou de maneira deficiente. Os dois. Tanto esse anticorpo, como reforça o soldado do bem, um anticorpo que vai combater a bactéria, ou seja, como a gente pode reforçar o nosso sistema imunológico e como podemos nos prevenir das doenças autoimunes. A prevenção é um pouco complicada, até porque a doença autoimune ela é causada por várias causas. Às vezes a gente não sabe nem a causa. Mas o tratamento seria, por exemplo, você tentar diminuir o sistema imunológico, pode ser com medicações, principalmente medicações, e no caso da imunodeficiência, a depender do tipo da imunodeficiência, você pode ter tratamento desde reposição de anticorpos, essa reposição tem que ser mensal, até transplante de medula. E essa reposição de anticorpos através de medicação tem que ser feita no hospital? Isso é vendido, é distribuído? Como é que funciona? É uma medicação? É um produto que é derivado do sangue, né, do plasma, né, seria um produto transfusional, mas que é bem purificado, seria assim, anticorpos purificados. Por exemplo, no caso da Guillain-Barré, o tratamento que está sendo feito, inclusive no hospital de referência, que é o Couto Maia, as pessoas recebem imunoglobulina, é isso? Isso. No caso de uma doença, uma imunodeficiência, ela iria receber anticorpos por Também transfusão. aqui também é imunoglobulina, com função diferente, porque a imunoglobulina no Guillain-Barré é para você tentar segurar aquela coisa autoimune. Agora, pronto, você já sabe que existe, portanto, essa síndrome da imunodeficiência primária. Uma pessoa só, pelo seu hábito de vida, pelo que come, pelo o que é, ela pode fazer também um trabalho preventivo ou não. Se ela tiver a predisposição de ter uma imunodeficiência, ela vai ter pronto. É uma coisa que é importante é o diagnóstico precoce, sabe por quê? Por exemplo, Patrícia, você tem aquele diagnóstico daquela imunodeficiência, né? Então, se você pode fazer, por exemplo, repor anticorpo, essa reposição de anticorpo é uma coisa que é preventiva, porque você vai prevenir as infecções de repetição, porque existem vários casos de diagnóstico tardio, pessoas que passam 10 anos tendo infecção de repetição, quando chegam na fase adulta tem cicatriz no pulmão, e isso daí ocorre uma alteração na função respiratória. Então, o diagnóstico precoce vai impedir que isso ocorra. Sim. Outra coisa, você vai orientar o paciente a, por exemplo, evitar comer alimentos crus, frutas com casca, por exemplo, né? Evitar comer comida de rua. Então, isso são aspectos preventivos também, que são importantes. Algumas vacinas podem ser dadas, outras podem não ser dadas. Então, tem vários aspectos preventivos no diagnóstico precoce. Bom, então esse diagnóstico é feito como? Claro que tem a questão clínica, que falamos, né? Vai relatar aquela criança, no idoso também, a doença autoimune. Você falou que a criança é uma fase onde se espera. O sistema imunológico não ainda está totalmente fortalecido. E no idoso, o que é que ocorre? No idoso é o contrário, tem também uma queda do sistema imunológico. Né? Inclusive, exatamente, os critérios para a imunodeficiência primária no idoso são diferentes do adulto médio, são diferentes da criança também. Então, o idoso você tem outros cuidados, tem outras doenças, já usa mais medicações, o quadro é um pouco diferente. Mas o diagnóstico das crianças, né, e dos adultos também é feito, pode ser, como você falou mesmo, pelo quadro clínico, né, e também por exames laboratoriais, exames que você faz em laboratório. Muitos laboratórios de Salvador faz, o sistema de saúde público faz, também fazem. E se não tem, o que é que está se fazendo? O que é que o Ministério da Saúde está tentando fazer? Está lançando um programa extremamente importante, que é um programa de implantação de doenças raras em vários hospitais universitários. Aqui, como é que está esse Aqui em processo? Salvador, a gente está tentando implantar esse sistema com apoio do Ministério da Saúde, né?
E a ideia é fazer redes de diagnóstico, porque são exames, às vezes, muito caros. Então, se um local não faz, você transfere para um outro local. Faz. Sim. É assim que funciona no mundo todo, porque são doenças raras, às vezes o diagnóstico é difícil, né? E tem que ser um diagnóstico mais especializado. Você estava me falando que em São Paulo, né, foi feita uma pesquisa, foi uma pesquisa direcionada entre os doadores de sangue e ali buscando pessoas que poderiam ter essas doenças autoimunes, foi descoberto um número significativo. O fato de doar sangue ou fazer um exame simples de sangue poderia detectar essa doença? No caso, foi uma imunodeficiência, né? Mais especificamente, foi a deficiência seletiva de IgA, que é um tipo de anticorpo. Então, que eles viram que entre cada 900 doadores ditos normais, um apresentava diminuição desse anticorpo. Né? Então, no caso, na doação de sangue, o objetivo não é avaliar o sistema imunológico. Claro. O que a pesquisa fez foi pegar aquela população que doava sangue e fazer uma pesquisa para avaliar esse aspecto do sistema imunológico. Falamos de imunodeficiências primárias, é um grupo de doenças com essa característica. Quais seriam, Regis, as mais comuns? A mais comum são porque assim, existem vários grupos, né? As coisas estão ficando mais complexas, como o Carlos falou. Estou ficando com medo. Somos mutantes, no final das contas. Então, a gente divide o sistema imunológico em vários setores. Tá. O setor que é mais afetado são o setor da produção de anticorpos, né? E dentre esses aí tem um tipo de anticorpo que a gente chama de imunoglobulina A, que está associada, que é a mais frequente dessas imunodeficiências primárias, essa deficiência. Qual seria? Repetindo aí para o nosso ouvinte. Essa deficiência seletiva de IgA, ou imunoglobulina A. Por isso, esse IgA, você falou, tem algum exame, por exemplo, os exames alérgicos, que vai medir o IgA, vai dizer se essa criança, se esse idoso tem ou não tem maior probabilidade de ter doenças alérgicas e problemas de infecções? O que é o IgA? O IgA é uma imunoglobulina, um anticorpo, porque a gente tem os tipos principais de anticorpo. Tem a IgG, a IgA, IgM, e tem um outro anticorpo que é a IgE, são códigos que a gente usa, mais ou menos assim. E essa IgA é um anticorpo que é muito presente nas vias respiratórias, no trato digestivo, né? Então, é um anticorpo que é importante. Então, é um anticorpo que é, digamos, uma primeira linha de defesa. Quando o indivíduo tem uma deficiência, tem mais sinusite, tem mais otite, pode ter mais diarreia. Isso vai variar de região para região? Tem alguma pesquisa ou estudo que trate disso? Homens ou mulheres vão ter mais? Pessoas de algum tipo de raça especificamente? A gente sabe que algumas doenças, por exemplo, como a anemia falciforme, atinge mais, ataca mais a população negra. No caso das imunodeficiências, quem está mais vulnerável? Então, vai depender do tipo de imunodeficiência, né? Então, por exemplo, existem imunodeficiências que a gente chama que é ligada ao X. Então, os homens vão ser mais afetados que as mulheres, né? Existem outras que indivíduos, que a gente chama de caucasianos, vão ser mais afetados. A gente não tem muita essa estatística aqui para, digamos assim, no Brasil, né? Então, isso é uma coisa que está meio que começando, até porque está se tendo muito diagnóstico. Então, você tem que ver especificamente aquele subtipo. E quando aparece o diagnóstico de imunodeficiência está surgindo cada vez mais. Geralmente, qual é o perfil? Quando faz o diagnóstico, como é que era a vida dessa pessoa, o comportamento, o que tinha nela para, enfim, bateu, tinha imunodeficiência? Não, o perfil principal são esses, assim. Primeiro, na infância tem muito mais infecção do que a criança, o irmão, do que o primo, do que o colega, tem muito mais sinusite, tem mais pneumonia, tem uma diarreia muito demorada, que não melhora, né? Às vezes, quando é muito cedo, pode ter uma reação muito séria à vacina, reação à vacina, coisa que também é um sinal que a gente chama de alerta para imunodeficiência. E quando vai crescendo esse quadro às vezes, tem um tipo de imunodeficiência que ela se manifesta principalmente na segunda e terceira década de vida. Então, o indivíduo passa a ter muita sinusite, passa a ter muita otite. A partir dos 20 anos já tem. 20, 30 anos. Começa a se manifestar principalmente aí, que é a fase mais produtiva. Então, o indivíduo tem muita pneumonia, tem muita sinusite, muita otite, muita diarreia, tem uma infecção muito grave, vai para a UTI, começa a ter febre hoje, amanhã já está na UTI. E aí, essa pessoa que está ouvindo a gente agora, tem até um ouvinte que pediu o número do WhatsApp, vou repetir, é o 9681
3998. Anota aí, Cadastre Saúde no Ar, 9681-3998, e pode encaminhar a sua pergunta, ainda dá tempo de responder. Então, voltando, aquela família agora que está ouvindo o programa nunca tinha ouvido falar sobre a questão da imunodeficiência primária e sempre se perguntou por que essa criança adoece tanto, foi a vida inteira assim, gripando, com pneumonias, vivia no hospital, achava só que era um quadro de alergia crônica. Como é que a gente vai fazer a diferença? Se é uma alergia crônica, se é uma criança realmente mais alérgica ou se não, ela tem uma imunodeficiência. Para onde encaminhar, nesse momento, para fazer o exame específico? Encaminhar para o especialista, como eu falei, sempre tem que ser o médico geral para poder, a partir dele, conseguir identificar. O pediatra. O pediatra geral, então o clínico geral. E o alergologista e imunologista? Aí, a partir daí, ele vai encaminhar para o alergologista e imunologista. Tem algum centro de alergia e imunologia pelo SUS? Aqui em Salvador tem 2 grandes locais, que é o Hospital das Clínicas, das quais eu faço parte, e o Hospital Otávio Mangabeira, que são 2 grupos, né, que trabalham em conjunto, mas são em locais diferentes. Então tá lá, a pessoa vai, faz o cadastro. Isso. E vai tratando. Seria o quê? Um ambulatório? São ambulatórios, exatamente. Ambulatório de alergia e imunologia. Então é aberto, a pessoa pode se cadastrar. Isso. Geralmente tem uma fila grande, depende assim, a gente recebe o encaminhamento e no encaminhamento a gente analisa, né, se realmente faz sentido ele ser acompanhado, para qual grupo ele deve ser acompanhado, então, ou não. Primeiro teria que ter passado pelo pediatra, o pediatra encaminhar para um alergista, alergologista, sendo pelo SUS, vai buscar lá no Hospital das Clínicas, faz o cadastro. Ou no Otávio Mangabeira também. Ou no Otávio Mangabeira, faz um mapeamento, descoberto, aí como é que é feito o tratamento? Aí o tratamento vai depender do tipo de imunodeficiência, como eu te falei. Por exemplo, tem pacientes que você tem que, às vezes, até que encaminhar para fora para fazer transplante de medula. Ok. Que são os casos mais difíceis. Isso, casos mais difíceis, mais graves. 3328-7666, última participação de Jani, lá de Santo Amaro. Um abraço grande para toda essa comunidade que está aí nos ouvindo. Olá, bom dia. Alô, bom dia, Patrícia Tosta. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Eu gostaria de fazer uma pequena pergunta ao doutor Regis. Tá. Ô, doutor, olhe, aqui em Santo Amaro, como todo mundo sabe, o solo é contaminado pelo chumbo, por conta de uma fábrica que atuou aqui por muitos anos. E eu tenho, há vários anos, uma leucopenia que me acompanha e que até hoje nenhum médico, nenhum hematologista conseguiu detectar qual a causa. Aí eu queria saber se essa contaminação pode estar interferindo para que meus leucócitos fiquem baixos. Então, constantemente, eu tenho gripes, eu tenho que evitar muito contatos em hospitais por conta de não estar pegando nenhuma infecção. E já fiz o teste, já fiz o exame de sangue, mas não constatou. Aí me disseram assim, o hematologista que eu fui me disse que seria ideal que eu fizesse o exame retirando o fio de cabelo. Mas eu ainda não tive a oportunidade de fazê-lo. O que é que o senhor me diz com relação a isso? Você está num local que várias pessoas estão expostas. Por que só você? Ou seja, mesmo que não seja só você, mas de 100, porque só 20 apresenta. Então, pode ser tanto a exposição como pode ter a predisposição individual. Então, a primeira coisa seria saber se a quantidade de chumbo realmente estava aumentada em você, aumentada, e que justificaria isso daí, porque é um diagnóstico presuntivo. É muito difícil você conseguir provar. E que exame Por isso do cabelo essa dificuldade que você está fazendo. Esse exame do cabelo ele vai tentar dosar a quantidade de chumbo, né? Quantificar isso daí e baseado na proporção que é esperada, ver se está muito acima do esperado, digamos assim, se tem um excesso de chumbo. A ideia seria essa daí. No Hospital das Clínicas faz? Não faz. Na verdade, eu não conheço exatamente o local que faz, mas é uma coisa que, como hoje em dia a gente tem sempre a internet, tem muito fácil você conseguir saber quais são os locais. Provavelmente o próprio hematologista deve ter centros que eles encaminham para poder dosar o chumbo. Se não, ele deve conhecer exatamente o local. Então, nesses minutinhos finais aqui, já encerrando o nosso bate-papo, saiba com quem saiba, imunodeficiência primária, o que é que dá para a gente dizer no resumo, Regis? Então, primeiro são deficiências do sistema imunológico. Pode acontecer em qualquer idade, é mais frequente na infância, mas qualquer paciente pode ter. E os sinais de alerta são principalmente infecções de repetição. E é muito importante um diagnóstico
precoce, porque existe alguns casos que vai modificar completamente e melhorar muito a qualidade de vida do paciente afetado. Ainda não temos esse centro de doenças raras, mas eu estou aí na luta, juntamente com os médicos, os profissionais, a Márcia, que é a presidente da associação, e o Saúde no Ar também solidariza, e vamos ter sim, vamos confiar que a Bahia vai ser pioneira também nesse serviço. Obrigada, Com mais uma certeza. vez. Obrigado, Patrícia. A gente quer agradecer a todos que fizeram com a gente o programa Saúde no Ar, a toda a nossa equipe. Essa e outras entrevistas você acompanha no nosso portal. É só acessar www.portalsaudenoar.com.br através dos áudios ou na nossa TV web Saúde no Ar, que você encontra lá no portal, ou ainda no nosso canal no YouTube. É só procurar o nosso canal. Grande beijo, Saúde no Ar. Volta amanhã com muito mais para você. Saúde no ar. Informação na dose certa.